Salve, salve! Aqui com vocês, Walter Ventura, procurador da Fazenda Nacional, fundador do Bom no Direito, na verdade, cofundador. E aqui do meu lado eu tenho Jorge Ottoni, meu irmão sócio, procurador do Tribunal de Contas, junto ao Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, um cara que foi aprovado em 18 concursos, 4 em primeiro lugar. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ele domina. A pauta hoje é provas objetivas. Como enfrentar essa danada prova de marcar X, como ter resultados expressivos aí nessa primeira etapa, que é o peneirão, que é aquela grande etapa assim que, pô, chega lá, 20 mil fica 200, chega 10 mil fica 100. Jorge, você era um cara, que me impressionava demais. E era difícil ser concorrente seu, porque, pô, você acertava 90 e tantas questões de 100, 89 e tal, quando vinha aquelas listas, aquela maluquice, cara... Eu pensava e dizia, o que esse cara faz? Porque, puxa, eu tive facilidade com discursivo, com oral, mas a prova de marcar X me doía. O que você fazia, cara? Qual era o teu segredo para ir tão bem nessas provas? O que você atribui, assim? O que você acha que, assim, cara, pô, eu acho que eu fazia diferente isso aqui e isso. Se você puder até enumerar, enumera, porque até hoje eu confesso, eu não vou voltar a estudar para concurso, mas... eu queria saber para passar, quem sabe, para o meu filho que vai nascer agora. Show de bola, Walter. Prazer estar aqui falando com você, com vocês todos. E é engraçado, né? Estar nessa posição hoje de falar, caramba, é o cara que sempre tirava 90 e não sei o quê. E a grande realidade é que a fase que eu tinha mais dificuldade, a fase que foi mais difícil para mim, foi a prova objetiva. Foi a prova objetiva. O que acontece? Inicialmente, eu senti eu gostava até de estudar, mas eu gostava daquela coisa, eu era um cara meio viajado, eu queria ver filosofia do direito, eu queria ler sobre uma teoria, e esse negócio de prova objetiva, letra de lei, ficar estudando aquela coisa chata, repetitiva, aquela prova, eu não avançava, achava aquele negócio impossível, insuportável. E, curiosamente, né, eu acabei mudando, né? Virei a chave ao ponto de virar o matador ali das provas de primeira fase, até um caso curioso. E foi até num concurso que a gente prestou junto, da Assembleia de Goiás, da Lego, que eu cheguei na primeira fase e eu sempre fui meio tranquilo até demais na hora de ir pra prova, e eu esqueci que era só caneta preta. E aí eu fui com uma bic azul. Aí eu cheguei na hora da prova e falei, ixi, só tem a bic azul e tem que ser a caneta preta. E aí eu pedi, falei, alguém tem uma caneta preta pra me emprestar? E aí eu lembro que uma menina, ela foi pegar uma caneta para me emprestar e alguém me conhecia e falou, não, para ele não, empresta para ele não. E aí o pessoal começou a rir, não, como assim, etc. Acabou que ela me emprestou a caneta e eu passei em primeiro lugar no concurso, na primeira fase e no concurso inteiro. Mas eu acabei que eu não tomei posse, então eu não tirei a vaga de ninguém, né? Mas assim, é muito louco, porque até hoje para mim parece surreal. Eu saí daquele estágio que eu tinha, de completo, eu pensei em desistir de estudar para concurso por causa da primeira fase. Porque eu olhava e falava, não dá, eu não consigo estudar isso. Eu começava a ler a lei, pegava lá, hoje eu vou ler a 8666, a lei de licitações. Eu abria artigo 1. Quando eu chegava no artigo 3, eu já estava ali, dormindo, eu não aguentava ler aquilo. Aí eu queria estudar só por livros. Então, eu estudava e eu não via a minha nota aumentar. Eu tava lá longe pra caramba do corte. Cara, mas 30 pontos, e essa virada de chave, assim, eu confesso que assim, eu também tive que entender que se não fosse com lei seca e questão, dificilmente você venceria. E eu queria ver contigo, o que foi que você fez pra decorar tanta coisa, tanto detalhe, porque pra acertar muito tem que decorar muitas coisas. Com certeza. Eu acho que a grande virada, né? Teve vários, foi um processo, né, uma construção. Mas a primeira e talvez principal virada de chave foi o momento em que eu percebi que para fazer prova objetiva tem que fazer questão. E não é fazer, li aqui meu manual de constitucional e no final do livro tem 5 questões, eu resolvi as questões. Não, isso não é fazer questões. Fazer questões é você chegar e fazer uma bateria de questões do tema que você está estudando. 30, 40, 50 questões de uma vez só, de um único tema. E você conseguir, a partir daí, entender o que as bancas efetivamente cobram na prova, como elas cobram, que palavrinha o examinador vai mudar para você cair que nem um pato na pegadinha e, sobretudo, entender onde estão as suas deficiências. O que eu estou errando mais aqui? É lei? É doutrina? Jurisprudência? E esse tipo de coisa, esse tipo de feedback, você só tem fazendo questões. E, na minha cabeça, eu fazia questões. Eu fazia lá 5 questões um dia,
Fim de semana, às vezes eu falava, não, vou fazer até umas 30. Mas eu não tinha consistência. Então, eu pegava lá a semana inteira, eu tinha feito 30 questões em uma semana. E a principal e a primeira virada de chave foi mudar o foco da minha preparação. Sair de leituras de livros extensos, que eu fazia isso, né? Eu acabei, não me adaptei tanto à videoaula, então eu fui mais um cara da leitura. E eu li esses livros, bons livros, passou a ser bons livros. No começo eu peguei uns livros que eram até da faculdade, sabe, do treinador de verdade, que não funcionou bem para concurso, tem que pegar livro para concurso. Mas a grande virada foi perceber, não, eu tenho que fazer questões, e não é fazer um pouquinho de questões, é centrar a minha preparação nas questões. Então, questões que era algo que eu fazia só quando eu estava cansado, passou a ser a prioridade número 1 do meu estudo. Então, eu iniciava o estudo todo dia fazendo questões. Mas eu vou agora te trucar, né? Porque você falou que tinha lido muito e tal. Você não acha que é importante, cara, essa leitura antes? O cara que começa o estudo assim, decidiu estudar hoje, ele não pode fazer questão. Como é que ele vai se frustrar? Então, assim, qual é a medida do equilíbrio aí? Como é que funciona isso dentro de um processo? É só questão ou é questão do jeito certo? Tem um caminho aí? O que você pensa a respeito? Claro, nada é completamente extremista. As soluções na vida, geralmente, elas não são nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Mas eu penso que o cara que começa a estudar para concurso hoje vai começar a fazer questões hoje mesmo. Vai começar questões desde o início. Mas, claro, quanto mais cru você está na sua preparação, na sua jornada de concurso, mais tempo você vai ter que se dedicar ainda à formação da base, né? Estudando ali, claro, livros, às vezes videoaulas, às vezes PDFs, mas desde o dia 1 você vai ter que conciliar com questões, porque eu perdi muito tempo na minha preparação que eu só lia os livros. Então eu pensava, nossa, eu sei tudo aqui, a teoria da Constituição e de poder constituinte. E aí, de repente, perguntava, é maioria absoluta ou maioria relativa das assembleias estaduais para você conseguir propor uma emenda à Constituição Federal? Eu sei toda a teoria, mas eu não lembro se era a maioria absoluta ou relativa. Mas por quê? Porque eu não fazia questões e não percebia que esses detalhes importam, e muitas vezes importam mais do que uma teoria zetética do direito do examinador, do professor que estudou no direito alemão, sabe? Cara, uma coisa importante aí que você falou e que eu agora vou te provocar novamente, que é o seguinte. Fazer questões, é possível que você extraia dessa atividade, que é a atividade de fazer questões, benefícios diferentes, finalidades diferentes, porque você falou, cara, desde o primeiro dia, mas você concorda que, eu fazer questão ali no primeiro momento que eu tô lendo aquele conteúdo, é o primeiro contato com aquele conteúdo, eu vou fazer a questão com uma finalidade, digamos assim, de assimilação, de reforço. Sim. E depois eu tenho uma outra finalidade, eu vou continuar fazendo questão, mas já com a finalidade de revisão desse material. Faz sentido? Sim, faz sentido, exatamente. Num primeiro momento, tudo é cru, tudo é novidade para você, a função das questões são duas, no início, tá? No primeiro momento. É você reforçar a memorização do que você estudou, porque isso é comprovado. O que você memoriza em uma atividade proativa, um estudo ativo, como é resolver questões, é muito mais significativo para a sua memória de longo prazo do que alguém que está lendo um texto de forma linear, páginas e páginas e páginas. Então tem esse aspecto da melhor assimilação, memorização do conteúdo, e também tem um aspecto da manha do concurseiro, que você tem que criar, de entender isso. Como é cobrado? Olha isso. Cara, é importante saber se é maioria absoluta ou relativa. Se é 2/3 ou 3/5. Os detalhes, né? Esses detalhes que na hora que você está lendo o texto, tá bom, que você vai abrir lá um manual de direito empresarial e aí você vai ficar prestando detalhe. Olha, para aprovar a alteração do contrato social da sociedade comandita simples, 2/3. Cara, então pensa muito nisso na hora e você acaba assimilando e percebendo o significado, a importância desses detalhes, fazendo questões. Então, esse é o ponto 1. As questões como um reforço ao seu aprendizado. E nesse momento, geralmente está estudando o tema antes, fazendo questões do tema depois, porque é o iniciante. Mas num segundo momento, elas adquirem um outro significado, outra importância, que é o quê? O cara que já tem uma base. Quando eu digo uma base, não é que já leu o manual de direito civil 3 vezes de cabalo.
É a base, cara. Você já entende mais ou menos ali os temas, não é que você é o expert em nada, não. Mas aí, nesse momento, o que é mais importante é usar as questões como uma forma de mapear o seu aprendizado, identificar as suas lacunas de conhecimento. Então, nesse momento, eu começava a revisar as matérias por questões. Então, na verdade, toda a minha metodologia de revisão era baseada em questões. Eu até apadrinhei essa metodologia de revisão, que é a revisão por meio das questões. E como que eu fazia? A ideia era, eu pego aqui um tema que eu já tenho uma certa base. Então, vamos supor, sei lá, atos administrativos. Já estudei uma vez, tal, mas como é que você vai revisar esse tema agora? A maioria das pessoas vai lá e, eu vou lá e releio a mesma coisa que eu li antes. Será que isso é o melhor jeito de revisar? Eu acho que não. Para mim, o melhor jeito de revisar é você falar, olha, eu sei alguma coisa daquela matéria, daquele tema, atos administrativos. Mas o que eu não sei? Porque pra gente não é óbvio que você não sabe. Só que para aumentar a sua nota, você tem que corrigir o que você não sabe. Aprender o que você não sabe. E para separar o joio do trigo, a melhor maneira é você iniciar o teu estudo fazendo uma bateria de questões daquele tema. E aí você vai fazer lá uma bateria. Eu tenho pouco tempo. Tá, pode ser uma bateria menor, 25 questões. Tenho mais tempo, 50 questões, 30 questões. Enfim, vai fazer uma bateria de questões daquele tema, só de um mesmo tema, um tema amplo, como por exemplo atos administrativos. E vai fazer um caderno de erros. Eu tinha um caderno de erros no Excel, que eu classificava lá cada um dos meus erros, quanto ao canal de conteúdo. Estou errando o quê? Errei essa questão. Por que eu errei? Porque era a maioria absoluta e não simples. Então eu errei por não saber a lei. Então foi um quê? Um erro de desconhecimento de lei. Eu até simplificava. DL, desconhecimento de lei. Errei essa classificação do ato administrativo aqui que eu não sabia. É um erro de doutrina, que é a doutrina que faz a classificação dos atos. Então um erro de DD, desconhecimento de doutrina. Teve informativo que eu não sabia, errei essa questão de jurisprudência. Jurisprudência. E às vezes você erra por bobeira, porque você leu errado a palavra ou o enunciado, e é erro por falta de atenção. Mas o grande truque para passar no concurso é perceber, meu amigo, o edital está aqui, o examinador pode me cobrar isso, e cada um desses temas, o examinador ele pode me cobrar o quê? Lei, doutrina ou jurisprudência. Nada mais. Se você souber lei, doutrina e jurisprudência do que está no edital, você é imbatível. Você vai passar. Você vai passar uma hora. E eu comecei a fazer esse processo na revisão. Então eu ia lá, bateria de questões, classificava meus erros, via exatamente o que eu estava errando, e eu só revisava conforme o resultado que eu obtinha. Então vamos supor, improbidade. Fiz 35 questões, errei 20. Nossa, fui mal pra caramba. Menos de 50%. Como é que eu vou revisar? Aí eu vejo que de 20 erros eu errei 17 de letra de lei. 2 de doutrina e 1 de jurisprudência. O que eu vou fazer? Vou ler a maldita lei de improbidade. Por quê? Meus erros são letra de lei? Então por que eu vou reler um livro lá da Maria Silvia de Pietro sobre improbidade? Não. Isso não vai otimizar o meu tempo em relação ao meu estudo que eu preciso aprender. Então, quando eu comecei a fazer isso, o meu estudo começou a mudar da água para o vinho. Cara, você estudava, quando você pegava um ponto, que você estudava pela primeira vez, aquele ponto era um ponto importante, você ainda não tinha, estava na escuridão, você colocava o livro, o material de leitura, um PDF, um resumo, que fosse, e você colocava também a lei seca do lado e depois fazia as questões, ou você só lia o material? Houve uma virada de chave em relação a isso também, porque eu senti que teve um momento que para mim funcionou muito bem. Isso aumentou também minha pontuação nas provas de marcar o X, na prova objetiva, quando eu comecei a dizer, não, esse tema aqui é novo, nunca soube nada sobre isso. Então eu vou pegar esse livro, vou ler, mas se tiver lei associada a ele, eu tenho que ler essa lei também, para entender quais são os artigos da lei que esse livro está citando. Se ele está citando é porque alguma coisa é importante. Cara, era batata. A hora que eu pegava e depois eu ia para as questões, só cobrava aquelas questões que o livro citava em regra. E aí eu já fazia, e aí eu acho que isso me ajudou na segunda fase, não sei se você fazia isso, aquilo que eu via que era debate, controvérsia, aquilo que era coisa, eu já marcava segunda fase. Eu fazia a mesma coisa, isso é muito bom. Cara, isso é muito bom. Você prepara o seu material para a segunda fase. Para a segunda fase. Você põe lá a segunda fase, eu me lembro até que eu peguei isso de um amigo meu, Felipe Magalhães, ele é procurador federal. Eu colocava uma carinha com o olho e fazia aquela visão naquele ponto lá.
Meu amigo, na segunda fase eu ia nas carinhas dos meus livros. Pô, onde legal. tinha carinha. Segunda fase. Vocês entendem? Você pensa que não, cara, mas isso ajuda demais, cara. Legal Você falar às vezes isso, cara. consegue pegar um livro e revisar um livro, assim, 2, 3 pontos numa manhã. Eu não sabia que você fazia isso, a gente nunca tinha conversado disso. Mas eu fazia a mesma coisa, então eu fazia uma bolota assim, eu fazia uma bola com um xizinho no meio. Quando eu fazia essa bola com o xizinho no meio, eu sabia, cara, aqui tem um debate com um cara de segunda fase oral, algo que sai do ordinário. E isso foi muito bom também para eu deixar o meu estudo muito mais enxuto na segunda fase e até na primeira, porque eu comecei a progressivamente quase que abandonar os livros e ficar mais só letra de lei, questões. E na hora que eu precisava de livro, eu focava onde? Onde estava a minha bolota com X. Porque lá eu sabia que é um negócio que não está na lei, é um negócio específico, doutrinário, que tem cara de segunda fase. Mas isso faz muita diferença, muito legal. Eu não cheguei a estudar os livros juntos com a lei. Por quê? Porque eu acabei tendo uns pulos na minha preparação que eu mudei muito. Então eu comecei mais com livros, aí depois mais questões, mais um pouco mais de livros. Só que, como eu ia fazendo esse revisão que eu expliquei, eu comecei a perceber que meus erros eram tudo letra de lei. Só que eu odiava a letra de lei, cara. Eu fugia da letra de lei como o diabo foge da cruz. Negócio chato, desgraçado. Eu não queria ler aquilo, cara. Eu começava a ler, parecia tortura. Tava enfiando lá alfinetes embaixo da minha unha, quando eu tava lendo a letra de lei. Ou eu tava dormindo, porque eu não conseguia manter a atenção. Só que eu falei, cara, eu só tô errando letra de lei, eu preciso ler a lei. E eu não tô conseguindo. E aí, essa foi a minha... acho que eu posso falar em 3 grandes viradas. Então a primeira foi perceber que eu tinha que fazer questões. A segunda foi sistematizar a forma que eu fazia questões na metodologia do revisão. E a terceira foi esse terceiro e último passo, que foi um negócio que me tirou de um candidato bom para um candidato excepcional, que foi o momento em que eu, percebendo que eu não conseguia enfrentar a lei, não conseguia ler aquele negócio, eu comecei. Falei, cara, mas não dá, eu preciso ficar acordado, eu preciso ler a lei. Eu abria umas leis assim, improbidade, nesse exemplo que eu dei. Eu copiava a lei inteira de improbidade no Word. Copiava e colava ela lá. E aí eu começava a fazer o seguinte, falei, cara, eu vou fazer aqui um resumo só dos artigos que eu percebi quando eu fiz questões que caem mais e tentar marcar as pegadinhas nele. Então eu pegava lá, lei de improbidade até que é pequena, né? Então lá, uns 25 artigos. Só que eu já chegava, corta 1, corta 2, sei lá, eu ia pegando só alguns artigos. Então, 20% da lei que eu pegava de fato, 30% da lei, só pegava os artigos que eu percebia que mais caíam. E isso já me ajudou um pouco, mas não satisfeito, o que eu fiz? Como eu sabia que fazer questões era o melhor para a minha memória, para eu conseguir manter o foco, porque eu mantinha muito o foco fazendo questão, lendo, eu dormia, estava sonhando com onda, estava sonhando com ser concursado, com qualquer coisa que não fosse o Código Civil, ou qualquer outra lei que eu estivesse lendo. E eu comecei a pegar esse resuminho, entre aspas, de letra de lei, e comecei a fazer exercícios que eu criava. Eu comecei a criar essas questões. E como eu estava criando uma questão diferentona, não era aquela pegada de banca, um enunciado, A, B, C, D, E. Eu só pegava aquela parte do artigo da lei e eu percebia, onde é que ele faz a pegadinha. Então, voltando lá para o primeiro exemplo que eu dei das assembleias, se é maioria simples ou absoluta para aprovar uma PEC. Aí eu pegava e falava, nossa, desgraça, sempre muda esse negócio de absoluta ou relativo. Aí eu, pegando lá, né, tinha acabado de copiar e colar aquele artigo, aí eu reescrevia ele de uma forma que era mais gostosinho, mais fácil de ler, e aí eu pegava, na parte que ele sempre fazia pegadinha, eu apagava, deixava um underline, assim, só um espaço, como se fosse para assinar, como para escrever algo em cima, e colocava do lado, entre colchetes, 2 opções, que eram as pegadinhas que o examinador fazia. Então eu colocava nas 2 opções a resposta verdadeira, e o que o examinador costumava colocar. Então, eu colocava lá. A Assembleia pode aprovar isso por maioria. Aí, né? Um espaço em branco com, do lado, num parênteses, absoluta ou relativa. E aí eu comecei a imprimir esses exercícios que eu fazia e eu tinha que resolver. Mas você resolvia quando? No mesmo dia ou na semana seguinte? Não, resolvia depois. Então eu fazia, porque eu estava fazendo material. Você era o examinador, o seu próprio examinador. Isso, então eu fazia esse material, porque geralmente, na verdade eu fazia muito depois dos exercícios, porque eu montava esses exercícios no dia que eu tinha feito lá as questões, tinha ido mal, eu falei, caramba, eu preciso ler a lei. Então eu criei geralmente, quase como um joguinho para mim mesmo, de eu preciso me concentrar aqui em ler a lei, e eu consegui me concentrar criando esses exercícios e fazendo esses exercícios, porque tomava muito tempo para criar esse material. Então o que eu fiz? Uma vez eu vou lá e crio um certo materialzinho, e depois
quando eu ia estudar de novo esse tema, dali a 4, 5, 6 meses, eu começava fazendo o quê? Os meus próprios exercícios que eu tinha criado. Com as pegadinhas que mais caíam, com aquela troca de palavra que o examinador adora fazer e você cai que nem um patinho. E, meu amigo, os temas que eu menos sabia eram os que eu mais me esforçava para criar esse material, que era trabalhoso. Mas nos que eu fazia, caramba, era papo de. E eu lembro muito bem que um deles, que foi de improbidade, de eu ter feito questões, e eu estar sempre pífio. Eu tirei 50%, depois estava 60%, depois 63%. Eu, caramba, terceira vez que eu estudo e não passo de 63%. Fiz esses exercícios. E eu, assim, peguei só um pedaço da lei, cara. 20, 25% da lei. Cara, na outra vez que eu fui resolver, 90% de acerto. Aí eu, caralho! Descobri a mina, caralho. Achei a mina de ouro. E aí eu fiquei um louco. Aí eu comecei a fazer material desses para vários temas. Vários temas. E isso... Aqueles, pelo menos aqueles, não dá pra fazer pra tudo, né? Não dá. Mas você escolheu aqueles que, cara, isso aqui... Eu escolhi alguns temas e ia criando. Isso é genial. Isso é genial. E eu ganhei muita motivação nisso quando eu comecei a gostar dessa ideia de MPC, né? Do cargo de procurador do Tribunal de Contas. Porque eu falei, nossa, é um cargo pica. O negócio é maneiro, é bonito. Mas, abre o edital, tem o quê lá? Uma vaga, duas. Uma vaga, duas se tiver sorte. Aí eu falei, puta que pariu, tem que ser o primeiro lugar. Porque o primeiro lugar é bravo. Aí eu falei, cara, eu não tô tirando 90 e poucos por cento quando eu faço esse exercício aqui? Meu irmão, eu vou fazer exercício da porra toda e eu vou ser esse primeiro lugar. Aí o primeiro que saiu foi do MPC Santa Catarina. E, cara, eu saí fazendo questão que nem louco, cara. E, de repente, eu fui ver minha performance estava onde? Eu tava lá no alto. Tava assim, eu comecei a tirar em matérias que eu ia mal. Então eu pegava lá falências, que é cheio de decoreba dentro de lei. Cara, de repente... Eu estava acostumado a tirar 70%, 87%, 91%. E foi uma epifania para mim. Eu falei, caramba, agora eu sou um monstro, eu vou ser o louco da primeira fase desses exercícios malucos. E é engraçado, porque alguns amigos, eu lembro na época, né, eles falaram, caralho, Jorge, o que você fez? Você tá passando? Eu falei, cara, comecei a fazer o meu negócio é fazer questão, e eu comecei a criar minhas próprias questões. Aí eles, não, mano, dessas questões, eu passava um material, o pessoal batia o olho. Que material maluco, porque eu comecei a inventar mais coisa. Então eu fazia primeiro aquelas opções binárias, né? É essa palavra ou aquela palavra. Depois eu comecei a criar, liga os pontos, completa a tabela. Comecei a criar mais, quase como se fosse um joguinho, assim, um Sudoku, um jogo da velha, praticamente, de concurso, cara. Porque era isso, foi uma pira que eu tive que eu, na época, eu achava assim, eu até tinha vergonha de mandar para as pessoas, porque eu falava, o cara vai achar que eu sou doido, velho. Não, funciona pra mim, tenta aí. O pessoal, eu não empolgava muito a galera a fazer, então a maioria olhava e falava assim, não, isso aqui não tem muito sentido não. Só que, cara, foi isso. Eu conquistei 18 aprovações, 4 em primeiro lugar. E aí alguns amigos falaram, não, eu vou fazer seus negócios aqui, seu exercício. E, meu irmão, a galera começou a ter resultado. Aí começou a dar tão resultado que aí eu comecei a dar aula, né? Eu já estava dando aula em curso, já tinha sido aprovado. E aí eu dava esse material para os alunos, assim, né? Eu falava, olha, eu fiz assim. E, o pessoal começou a falar, quero mais. Ô, professor, mas, isso aqui tá desatualizado. Eu falei, não, eu fiz quando eu era concurseiro. E, justamente, dos alunos pedindo os tais, né, dos exercícios aí milagrosos para onda de primeira fase, que eu criei, né, acabei criando o método Gabarite da forma que é hoje. Que são os mesmos exercícios que eu fazia lá atrás, enquanto concurseiro, mas eu tunei. Aí eu falei, não, vamos separar tudo conforme o canal de conteúdo. Aí, penal, sei nada de penal, nunca soube direito. Aí, chamei meu amigo lá, passou promotor, primeiro lugar, falei, me ajuda aqui no penal, peguei mais pessoas. E aí hoje, né, dessa loucura do tal dos exercícios, que foi a terceira grande virada de chave para mim na primeira fase, que surgiu um método Gabarite, que hoje a gente oferece para os nossos alunos. Cara, uma coisa que me impressiona muito no método Gabarite são os depoimentos. Cara, assim, porque uma coisa assim é estar na sua cabeça e você ter usado pra você ter conseguido 18 aprovações, 4 em primeiro lugar, mas fica sempre aquela coisa, mas é porque o Jorge, um cara fora da curva e tal. Mas quando você vê outras pessoas usando, aplicando e chegando e diz assim, cara, isso tá resultando, tá me trazendo resultado efetivo, tá aumentando a minha pontuação. E, cara, é exercício, né, cara? É exercício, é prática. Você vai lá e suprime justamente as duas palavras pro cara dizer assim, cara, e qual é a das duas? Não, mas é isso, é isso.
E eu confesso que eu nem esperava que o negócio fosse pegar tanto, que as pessoas fossem gostar. De verdade, era um negócio que eu tinha um pouco de receio, vergonha, porque era um negócio meio diferente, né? E a gente fica, né, receoso, assim, pra mim fez sentido, não sei pra você. E de fato, cada um. Mas a quantidade de pessoas que, pô, teve resultados, né, esses depoimentos, pessoal aumentando lá, pô, 20% a nota em meses do curso. Então, cara, é um negócio de muito orgulho de ter feito isso, utilizado isso como uma alavanca para minhas aprovações e hoje de poder compartilhar isso com todos os alunos. Então, isso é algo que eu tenho orgulho. Porra, muito bom, cara, muito bom, parabéns, assim, só te agradecer pela entrevista, né, por estarmos batendo esse papo sobre prova objetiva. As pessoas precisam entender que realmente o segredo é essa leitura massiva da lei seca, né, que corresponde a 75% das provas objetivas em todos os concursos de carreira jurídica, e isso é invariável, e que você criou um sistema de fazer essa leitura da lei seca junto com uma resolução de exercício de uma forma que não dói na pessoa, né, cara? Uma forma que o estimula, que ativa a memória, ativa o senso de detalhamento, a antecipação das pegadinhas, né, cara? Isso, para mim, esse foi o seu grande feito aí desse seu filho, que é o método Gabarete. Verdade, mas é aquela coisa, cara. Porque hoje em dia, o concurseiro, cada vez mais, ele tem informação. Então ele sabe que ele precisa estudar a letra da lei. Mas é um negócio chato, cara. É um negócio chato. Então as pessoas querem fugir disso. Então criam justificativas, procrastinam esse tipo de estudo. Então cada um tem que encontrar a sua solução, claro. Mas o fato é, você tem que enfrentar esse monstro, uma hora ou menos. E esse foi um modo que eu encontrei para enfrentar e graças a Deus funcionou muito bem. E tudo deu certo no final do dia. Então é isso. Primeira fase, não tem como fugir. Resolução de questões, letra de lei, isso é o grande forte. E metodologia. Então, eu compartilhei a minha com vocês, mas nada impeça de você encontrar a sua própria ou outra forma, mas sempre busque perceber assim, aquilo que é padrão, aquilo que realmente gerou resultado para mais de uma pessoa, porque isso essas coisas que vão te ajudar de verdade na hora do estudo. Maravilha. Se liga, a gente vai voltar ainda com outros podcasts específicos sobre prova discursiva e prova oral, mas esse para mim foi grandioso, cara. Parabéns por tudo que você construiu. Muito obrigado, Walter. Que isso. Um abraço, cara.